Olá, bom dia. Bom dia. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa manhã de domingo, quando estamos juntos na casa do Senhor, como igreja do Senhor, como família do Senhor, para cultuar esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra e de toda glória. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 29. Você que está aqui comigo, você que está em casa, assistindo esse culto, abra a sua Bíblia no Salmo 29, acompanhe a leitura do verso 1 ao verso 3. Salmo 29, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Veja o Deus da glória. Amém? Amém. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, louvado seja o Senhor entre nós. Bendito seja o teu nome na congregação dos justos. Que a tua igreja celebre constantemente, a cada dia, unida, o poder e a glória do teu santo nome. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, neste domingo, que separamos para adorar ao Senhor, para reconhecer o teu senhorio, para reconhecer o teu poder, por sermos gratos por tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Fazemos isso em obediência à tua palavra, que ordena o ajuntamento do teu povo de forma pública, de forma voluntária, de forma festiva, celebrante, porque tu se faz presentes entre nós, mas também, ó Deus, de forma santa, piedosa. Ó Deus amado e bendito, fala o nosso coração nessa manhã, aceita todas as partes deste culto, e que elas sirvam em primeiro lugar para a glória e honra do teu nome. Amém. Que sejamos edificados aqui, nós que estamos aqui, aqueles que não podem estar aqui, estão agora de alguma maneira conectados conosco pela internet, mas também aqueles que assistirão este culto numa outra oportunidade. Que o Senhor fale também aos seus corações, desperte-lhes a fé, confronta-lhes com tua palavra. Faz assim conosco nessa manhã, ó Deus, é o que te pedimos, porque é o que precisamos, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Louvemos e adoremos, tributemos ao Senhor a glória devida ao seu nome. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, aquele que é santo, digno de louvor e de ser adorado. O povo do nosso Deus reunido, juntos, adorando ao Senhor, tanto aqui quanto você na sua casa, que nós possamos sentir que nós estamos reunidos, um só povo e com uma só voz, adorando ao nosso Deus. Todos
nosso Deus. Igual ao nosso Deus. É o nosso rumo, a nossa meta, é o nosso objetivo. E nesse momento, enquanto cantamos e adoramos com este louvor, os irmãos têm liberdade de dedicar também seus bens e suas vidas ao Senhor. Nada encontrarás
Senhor, neste momento, você que tem algum motivo para colocar diante do Senhor, seja celebrar mais um dia de vida, seja celebrar mais um ano junto com o seu cônjuge, seja porque o Senhor lhe deu alguma bênção, ou mesmo porque você esteja passando algumas dificuldades. Esse é o momento para nós dedicarmos tanto quanto as nossas vidas. E tanto nós aqui quanto você de casa, vamos juntos colocar diante do Senhor essas situações, seja de gratidão, seja de necessidade, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, tem estado ao nosso lado. Oremos a esse Deus maravilhoso. Pai, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado porque estamos vivos. Obrigado pela liberdade de cultuar o Teu nome, de podermos ter um lugar reservado para isso e podemos fazer assim de maneira livre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, além disso, pelo simples fato de, independente de qual seja a nossa situação social ou cultural como cristãos, nós somos livres, porque Cristo nos libertou, porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar, e mediante o seu sacrifício, mediante a sua vida, mediante a sua morte, mediante o seu sangue, pela fé nele, hoje nós somos novas criaturas. E quaisquer situações que passemos nesse mundo não podem se comparar com a glória que nos espera, conquistada pelo nosso Senhor Jesus. Te louvamos por isso, somos gratos por isso. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa igreja, não tem deixado faltar os recursos materiais para que ela continue aberta e funcionando. Obrigado pelos irmãos e irmãs fiéis ao Senhor, que confiam em Ti e que mensalmente e semanalmente depositam diante do Senhor com fé seus dízimos e suas ofertas. Muito obrigado, Senhor. Sê com aqueles irmãos e irmãs que estão de alguma forma celebrando o ano de vida, ano de casamento, ou sendo grato por uma bênção que o Senhor lhes deu nesse tempo. Que a Tua mão poderosa continue sobre a vida dos Teus servos e das Tuas servas. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, ajuda cada homem, cada mulher, cada casal a defender o seu lar e a trabalhar no seu lar, para que cada lar da nossa igreja seja também uma representante fiel da Tua igreja. De que busquemos ao Senhor, clamemos ao Senhor, vigiemos, ensinemos, aprendamos da Tua palavra em nossos lares. Que Deus, nós, homens e mulheres, pais e mães, cônjuges, entendam a responsabilidade que tem, principalmente nesse tempo onde nós estamos, de certa maneira, limitados ainda no nosso convívio social, de como é importante e fundamental vivermos a Tua palavra, ensinarmos o Teu Evangelho nos nossos lares, transformar os nossos lares numa agência menor, num outro endereço da Tua igreja, que os nossos vizinhos, que os nossos parentes possam perceber nas nossas famílias a presença do Senhor, como é real a Tua presença aqui conosco nessa manhã. Que nós trabalhemos por isso, busquemos isso em nossos lares. Pai, ajuda também aqueles que estão passando necessidades, enfrentando dificuldades, por causa da pandemia, por causa de outros fatores que já existiam anteriormente,
mas que de alguma forma permaneceram ou cresceram, se potencializaram e ainda afligem a alma e a vida dos teus servos. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles, Deus, daqueles teus filhos, daquelas tuas filhas, dos teus servos, ó Deus, que ainda sofrem ou passam por algum tipo de tribulação. Deles esperança, paciência, e que eles também busquem o Senhor, ainda muito mais o Senhor nesses tempos difíceis, em que eles se sintam protegidos, cuidados e guardados pelo Senhor. Pai, fortalece a nossa fé, fala o nosso coração nessa manhã, o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17. Nós estaremos lendo o verso 1 ao verso 5. O Evangelho de João, nesse capítulo, nos apresenta a oração sacerdotal de Cristo. E ela é sacerdotal porque aqui Jesus intercede por si mesmo. Jesus intercede por aqueles discípulos que ele fez no seu tempo histórico, e especificamente por aqueles a quem ele denominou apóstolos, mas também ele roga por todos os cristãos que viriam a existir desde este momento até o último dia, aquele dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar e há de nos levar para o céu. E lá no céu experimentaremos eternamente, de maneira muito maior, muito mais sublime, aquilo de bom e maravilhoso que intermitentemente experimentamos nesse mundo. E saber que essa bênção é algo que não conseguiríamos por nós mesmos. Tem que nos consolar diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, diante de qualquer tribulação que passemos nesse mundo. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 17, de 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém? Como já afirmei para os irmãos, esse capítulo é dividido em 3 partes, e nessa manhã nós estaremos meditando nessa primeira parte, em que Jesus roga por si mesmo. Do verso 6 ao verso 19, Jesus roga para por aqueles seus discípulos que estão com ele ali, que convivem com ele nesse tempo histórico de Jesus, nesse momento em que ele vive na história humana, também como ser humano presente nesse mundo. E do verso 20 ao verso 26, ele intercede por todos aqueles cristãos que existiriam após esse momento histórico até o último dia da raça humana, quando Jesus virá nos voltar. Eu costumo dizer que se você deseja viver uma vida que agrada a Deus, se você deseja elencar, descobrir, extrair da palavra de Deus elementos práticos para uma vida cristã autêntica e bíblica, você deve fazer um estudo bem profundo do capítulo 17 de João, porque aqui a gente vê a expectativa de Jesus sobre a sua igreja. O que Jesus de fato espera de mim e de você? O que em qualquer tempo, em qualquer momento, diante de qualquer situação,
nós não podemos abrir mão. O que realmente é fundamental, é o cerne da nossa fé cristã. A gente encontra aqui no capítulo 17 de João. Porque Jesus deixa claro a sua expectativa sobre a sua igreja. O que ele realmente espera da sua igreja, daquele que se diz cristão de verdade. E é o que nós vamos fazer ao longo dos próximos domingos, está analisando esse capítulo. Hoje, ficaremos aqui nesses primeiros 5 versículos. E o capítulo começa com uma expressão interessante. Ela diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Primeira coisa que a gente precisa entender, que é fundamental na nossa vida com Deus, é a palavra de Deus e a oração. A palavra de Cristo e a oração, elas precisam estar conjugadas e equilibradas na nossa vida. Certa vez alguém perguntou para um antigo pastor: pastor, o que é mais importante? Estudar a Bíblia e orar. Sabe qual foi a resposta dele para aquele membro? Pergunte a um pássaro, qual é a asa mais importante? A direita ou a esquerda? Ou seja, tanto a oração quanto o estudo da palavra de Deus são fundamentais na vida do cristão. Elas precisam estar equilibradas e interligadas. Eu preciso conhecer a Deus com a minha razão. Eu preciso conhecer a Deus com o meu raciocínio, com a minha inteligência. E para isso eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus em casa todos os dias, ler todos os dias, meditar todos os dias. Aprender da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com a igreja. Por isso é tão importante o culto público. Por isso que é tão importante a nossa escola bíblica. Eu preciso estudar e aprender da palavra de Deus no processo de discipulado. E isso acontece quando eu venho à igreja, quando eu interajo com a igreja, quando eu participo de todos os momentos públicos da igreja, mas também quando eu faço isso dentro da minha casa com o meu cônjuge, dentro da minha casa com os meus filhos, dentro da minha casa com os meus pais, e fora da minha casa e fora da minha igreja, no mundo, porque eu preciso fazer discípulos também no mundo. E do que Jesus falou, tendo Jesus falado essas coisas, diz a Bíblia, Jesus orou. O que Jesus orou? O que Jesus falou? Ou do que João está dizendo aqui? Quando a gente termina de ler o capítulo 17 de João, entre o capítulo 18, olha o que a Bíblia diz. O Evangelho de João diz: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Jesus já está nos últimos dias de sua vida. Ele já está no Getsêmani. Ele vai ser traído. Ele vai ser levado. Foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Os últimos dias de Jesus com os seus discípulos. As últimas semanas, os últimos dias de Jesus nesse mundo foi focado nos seus discípulos. Porque seriam esses homens liderando a sua igreja, composta de homens e mulheres, jovens e crianças, de famílias, que dariam continuidade à obra que ele começou. E uma obra que a gente vai ver aqui, que já está feita, findada, de uma maneira muito verdadeira, profunda, cabal. E o que Jesus disse aos seus discípulos? No capítulo 14 a gente vê Jesus falando o quê? Jesus consolando os seus discípulos e explicando aos seus discípulos a necessidade da sua partida. Falando que eles não ficariam sozinhos porque o outro Consolador viria, que é o Espírito Santo. E ele os ajudaria a lembrar de tudo quanto Jesus lhes havia ensinado.
Jesus também vai falar da necessidade deles estarem grudados nele, como varas que estão grudadas no tronco de uma árvore. E uma vez assim ligados nele, pela sua obra e pelo seu Espírito, eles dariam frutos. E aqueles que não dão frutos não estão ligados, não estão conectados, não estão enxertados na videira. E ele vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Ele vai falar da bênção que é estar conectado com Cristo, que é conhecer a Cristo, que é ter um relacionamento de amizade com Cristo, e de poder chamar Deus de Pai como Cristo também o chamava. Mas também Jesus vai dizer para eles de que por causa desse vínculo com Cristo, desse vínculo com Deus, eles sofreriam perseguições, eles passariam por aflições e tribulações, porque assim como Cristo foi rejeitado, eles também o seriam. E que a vida cristã é marcada por dificuldades, por problemas, por situações difíceis, porque o cristão precisa negar-se a si mesmo. Mas que eles não ficassem tristes, porque eles jamais estariam desamparados e sozinhos. E depois de dizer e falar tudo isso, a Bíblia diz que Jesus ora. A nossa vida, irmãos, tem que ser marcada pela palavra de Cristo. A nossa vida precisa ser construída a partir da palavra de Cristo. Ao mesmo tempo em que ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser abastecida pela oração, banhada e regada pela oração. Assim como nós temos a necessidade de conhecer a Deus de maneira racional com a nossa inteligência, nós precisamos conhecer a Deus através da nossa experiência, do nosso coração. Nós precisamos orar, ter intimidade com Deus, buscar a Deus. E isso precisa acontecer de forma equilibrada nas nossas vidas. Sabe qual é a maior dificuldade de um cristão verdadeiro? É ele se acostumar com os aspectos religiosos da sua fé. O maior desafio para o cristão verdadeiro é ele abandonar a espiritualidade por uma mera religiosidade. Eu já preguei aqui várias vezes, mostrando para os irmãos que toda espiritualidade tem um certo grau de religiosidade. Essa conversa de que existe uma espiritualidade livre, desassociada da religiosidade, não é bíblica. Toda espiritualidade é religiosa, mas nem toda religiosidade é espiritual. Isso sim é uma verdade. E o que nos faz fugir, e o que nos ajuda a não viver uma religiosidade que não é espiritual, é justamente a palavra de Deus fazer parte da nossa vida e a oração fazer parte da nossa vida todos os dias. E sabe por que Jesus, a Bíblia, a palavra de Cristo, ensina que o cristão verdadeiro é alguém que está constantemente dependente da palavra e dependente da oração, porque precisa da presença de Cristo, da presença de Deus, porque a obra de Cristo nos deu essa grande bênção, nos outorgou essa grande bênção: acesso direto, livre e irrestrito a Deus. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir daquele dia, todo o simbolismo do templo, do lugar santo e do santo dos santos, toda a rotina religiosa que havia no templo, quando Jesus morreu, perdeu a sua importância, perdeu o seu significado prático, porque tudo aquilo era símbolo do que de verdade estava acontecendo na cruz, e que aconteceria agora de uma vez por todas
e para sempre, porque o sacrifício de Cristo é eterno, tem validade eterna. E agora nós não precisamos mais de sumos sacerdotes humanos, porque nós temos agora o nosso grande e supremo sumo sacerdote, que é Cristo, que nos inaugurou um novo e vivo caminho, que nos leva direto ao verdadeiro Santo dos Santos, diz a palavra de Deus ali na carta aos Hebreus. Então, todo cristão verdadeiro, por mais difícil que lhe possa parecer, todo cristão verdadeiro sempre desejará a palavra de Cristo e uma vida de oração. Por isso, se a gente, além da dificuldade de ter uma vida constante, equilibrada, de expor a nossa vida à palavra de Cristo e de viver uma vida de oração, tem alguma coisa errada com a nossa fé. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo que mude isso em nós. Seja porque nos falte uma conversão genuína, ou seja porque ao longo da nossa caminhada com Cristo, nós relaxamos e nós vamos deixando aquilo que é fundamental. Deixamos aquilo que é fundamental de praticarmos na nossa vida. Então, se desejamos realmente viver uma vida que agrada a Deus, tudo começa com a palavra de Cristo e com a oração. Nós precisamos separar tempo para isso. Porque Jesus viu que isso era fundamental. Jesus viu que era fundamental falar da sua vontade aos seus discípulos. E a gente vê isso de maneira bem focada, de maneira bem clara, de maneira bem intensa. Do capítulo 14 ao capítulo 17. Fora tudo aquilo que Jesus disse de maneira geral ou de maneira específica quando tinha momentos íntimos com ele nos 3 anos e meio que passou com eles. Mas Jesus viu a fundamentalidade da palavra, da sua palavra e da sua presença real, palpável na vida de seus discípulos. E é por isso que nós temos uma Bíblia. E é por isso que nessa Bíblia diz que nós precisamos orar sem cessar. Ousadamente. Precisamos entrar pelo novo e vivo caminho. Nós temos percebido, irmãos, o que realmente faz falta na igreja. O que realmente faz falta para a igreja. E esse é um tempo para a gente refletir sobre tudo que a gente já fez. Com o pastor Glaucio nos últimos 7 anos, na história da igreja, nos últimos 28 anos. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E se perguntar, que resultado isso deu? Será que realmente todo o tempo que nós dedicamos, tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, nesta igreja nos últimos 28 anos, nós podemos afirmar que era da vontade de Deus, era da vontade de Cristo? Ficamos 5 meses sem nos reunir aqui. 5 meses. Fez falta para você? Estamos há 2 meses nos reunindo aqui. É bom estar de volta? Por que muitos ainda não voltaram? Nós precisamos nos perguntar sobre estas coisas. Porque isso aqui é fundamental. É a partir dessa experiência pessoal. A gente na nossa casa, a gente no nosso quarto, a gente com a nossa família. Buscando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus e buscando a presença de Deus, para que o Espírito Santo, ele autentique o que a gente vai aprendendo, para que a gente tenha a capacidade de viver. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que deve fazer e o que deve evitar.
Mas na maioria das vezes a gente se embola, se confunde, se equivoca nessas decisões. Sabe por quê? Porque aquele conhecimento que está na nossa mente a respeito de Deus não desce para o coração como experiência de vida. Porque a gente sabe que precisa orar e não ora. Porque a gente sabe que precisa da palavra de Deus todo dia, porque ela é pão para a nossa vida. Há uma dimensão na nossa realidade humana que está desnutrida, que está nanica, que está doente, porque não se alimenta. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Nós precisamos entender isso. Nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Sabemos o que devemos evitar, mas não evitamos. Sabe por quê? Porque nos falta a oração. Sabemos tudo, mas não vivemos muito do que sabemos. Não adianta. Jesus se torna para mim e para você aqui um parâmetro da necessidade que temos da sua palavra e da sua presença. Estudando a Bíblia, ensinando a Bíblia e orando todos os dias. Ainda no versículo 1, Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E quando Jesus fala, glorifica o teu Filho, ele sabe o que ele está pedindo ao Pai. Ele alia esse pedido àquilo que ele veio fazer neste mundo, que é salvar o que estava perdido. Esse pedido é um imperativo: glorifica. E se isso está relacionado à autoridade que ele tem para dar a vida eterna, ele está falando da sua paixão. Porque sem a morte de Cristo, sem a cruz, não haveria salvação. Haveria, irmãos? Não haveria salvação. Jesus sabia que precisava enfrentar a cruz. Ele sabia que precisava morrer na cruz. E ele então pede ao Pai: Pai, glorifica a teu Filho. E a gente vai ver esse pedido numa instância mais intensa, quando ali no Getsemane, ele vai pedir o que ao Pai? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas faça-se não a minha vontade, mas a tua vontade. A vida cristã é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de cruz. Jesus teve a cruz dele. E nós temos também a nossa cruz. Não foi ele que disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a cada dia a si mesmo. E tome sobre si a sua própria cruz. Ao final do primeiro século da era cristã, todos os apóstolos, todos os líderes da igreja morreram por causa de Cristo. Passaram pelo martírio, todos eles. E honraram assim a sua fé em Cristo no mundo que odiava o cristianismo. E ainda não vivemos num mundo assim? Então por que nós queremos ser tão aceitos por esse mundo? Então por que não nos chocamos mais com as aberrações, com as imoralidades, com os disparates que a gente vê acontecendo no mundo e à nossa volta? Por
Por que acolhemos de maneira tão dócil o pecado no nosso coração, na vida daqueles que fazem parte da nossa família, na nossa igreja? Porque queremos nos tornar uma igreja mais inclusiva. Irmãos, esse mundo nos odeia. E a vida cristã, ela é marcada por uma renúncia. E renúncia muitas vezes de coisas lícitas, justas, honestas, que conquistamos com o nosso suor, mas que podem ser tomadas de nós pelo simples fato de vivermos como Cristo viveu. Você tem orado assim: Senhor, glorifica esse teu filho. Eu quero viver para te glorificar. Ainda que a minha vida seja exigida para isso. Será que nós estamos dispostos a realmente vivermos um evangelho que pague o preço? Um evangelho que nos leve aos nossos limites, simplesmente para que a nossa vida glorifique ao Pai. E é isso que Jesus está pedindo aqui por ele. Quando ele fala glorifica o teu filho, ele está dizendo: Senhor, me dá a graça, me dá a fé, me dá o poder, Pai, para que eu vá até o fim. Porque ele sabia o que ele ia passar. E no versículo 3 ele vai dizer que esta vida eterna, ele vai explicar o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O verbo conhecer aqui está no tempo verbal, que significa conhecer progressivamente. Ele está sempre no presente. A ideia que traz é que para conhecer um Deus eterno, eu preciso de uma vida eterna. A vida eterna não consiste em ir apenas para o céu. A vida eterna não consiste apenas em ser livre do inferno. A vida eterna não consiste apenas em ter as bênçãos de Deus, em ter a presença de Deus nesse mundo tão corrompido. A vida eterna consiste primariamente, fundamentalmente, e a partir desse conceito que a gente tem que viver a nossa fé, estabelecer as nossas escolhas e prioridades e valores neste mundo. A vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem este Deus enviou. Então a vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer progressivamente. Conhecer a partir da nossa experiência com Cristo hoje, agora. Mas desfrutar desse conhecimento ao longo de toda a eternidade. A vida no céu vai ser uma vida de trabalho, vai ser uma vida de conhecimento, vai ser uma vida de descoberta, vai ser uma vida de desfrute de tudo aquilo de bom que eu e você temos a capacidade de pensar e de dimensionar. Mas de uma forma muito mais sublime. Porque lá no céu nós continuaremos conhecendo esse Deus. Continuaremos desfrutando de quem Ele é. E a vida eterna significa em se alegrar em Deus, se alegrar em Cristo. Ainda que todas as coisas externas, as outras coisas, nos sejam tiradas. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que a igreja, ela mais cresceu ao longo de sua história naqueles tempos em que ela foi mais perseguida, naqueles tempos em que os cristãos perderam a sua liberdade de ir e vir, os seus empregos, os seus familiares, sua liberdade religiosa. Por quê? Porque eles eram cristãos. E existem cristãos hoje
Em pleno século XXI, na Nigéria, na China, na Coreia do Norte, em todos os países comunistas, vivendo assim, sabe por quê? Porque lá é proibido, é crime ser cristão, é um crime hediondo ser cristão. E porque nós temos a nossa liberdade religiosa aqui, nós não sentimos na nossa própria pele, no nosso próprio corpo, a perda dessas coisas. E às vezes valorizamos mais essas coisas do que a Deus e a Cristo. A vida eterna, ela consiste em conhecermos a Deus e a Cristo de maneira progressiva, contínua. É para isso que nós recebemos a vida eterna. E essa obra é uma obra tão cabal, tão certeira, que Jesus no versículo 4 diz que ela já está consumada. Ela não havia acontecido ainda. Mas Jesus já tinha certeza de que essa era uma obra cabal e definitiva. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. E é por isso que Jesus é o supremo sumo sacerdote. Essa é a diferença entre Jesus e todos os sacerdotes e sumos sacerdotes desde Arão até Caifás, que era o sumo sacerdote de seu tempo. Porque Jesus é perfeito, Ele é o próprio Deus. Ele é a própria oferta, Ele é o próprio sacerdote. Ele é o mediador perfeito. E a maior prova de que nós podemos sim viver as expectativas de Deus, as expectativas de Jesus descritas neste capítulo, é porque a obra que Jesus fez já foi consumada. E foi consumada antes de acontecer. Porque é uma obra atemporal. Porque é a obra do próprio Deus. A minha e sua participação nessa obra é simplesmente depositar fé nele. Fé. E sermos transformados pela presença do seu Espírito em nós. Ou uma transformação gradativa, à medida que conhecemos gradativamente esse Deus. Eu te glorifiquei na terra. Jesus fala aqui como se ele já tivesse voltado para o céu, consumando a obra que confiaste para fazer. Porque o próprio Deus, cumprindo suas próprias exigências, a exigência da sua santidade, a exigência da sua justiça, a exigência da sua ira, Deus cumprindo suas próprias exigências sobre nós. Sabe o que mais me deixa triste como pastor? É ver os membros da igreja, ao invés de um crescimento espiritual, vivendo um sobe e desce na fé, vivendo uma inconstância de fé. Sabe o que me entristece como pastor numa igreja? É ver os membros da igreja valorizando muito mais as coisas materiais do que as espirituais. Porque tudo deveria ser espiritual na vida de um cristão. O seu trabalho, a sua família, as suas amizades, a forma como lida com o dinheiro, a forma como reage às situações, a maneira como convive com a igreja. Tudo deveria ser espiritual para um cristão de verdade. E quando eu olho para a igreja e eu vejo essa dicotomia, e uma dicotomia ainda estranha, porque privilegia o material, o
corruptível com aquilo que é incorruptível, com aquilo que é eterno. Então eu tenho convicção de que apesar das minhas limitações e apesar das limitações da igreja, nós ainda não somos perfeitos. Seremos perfeitos no céu. Mas eu tenho certeza que a obra que Cristo fez, já fez. Foi Ele que fez em mim. Então eu preciso avançar. Eu preciso crescer na fé. Eu preciso ser a cada dia mais parecido com Ele. E a minha certeza e a minha convicção de que eu posso ter uma vida que agrada a Deus não está em mim mesmo. Está na obra que Cristo fez em mim e continua fazendo. E fará até o último dia, em que Ele me dará um novo corpo, um novo nome, novas vestes. E eu estarei com Ele naquilo que nós cremos como o céu, a nova Jerusalém, por toda a eternidade. Mas eu preciso viver ansiando, desejando isso aqui na terra, de maneira prática aqui na terra. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito. Ele diz assim: não adianta a gente iniciar o dia dizendo Pai Nosso e viver o resto do dia como órfão. Não adianta a gente começar o dia dizendo Pai Nosso, mas viver o resto do dia como órfãos. Isso é muito forte, irmãos. Isso mostra a degradação da nossa fé. Isso mostra um aspecto puramente humano e religioso, ou humanamente religioso. Eu tenho que viver com Ele, eu tenho que viver para Ele. E Jesus encerra esse momento de intercessão por si. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. E aqui Jesus, Ele fundamenta a certeza da sua obra, a verdade da sua obra. Porque Ele se apresenta aqui diante do Pai como alguém que já existia antes que houvesse mundo. É a garantia de que o que Jesus fez, o que Jesus está prestes a fazer, é de confiança. E Ele anseia em estar com o Pai. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Ele anseia em estar com o Pai no céu. E esse é o maior anseio da igreja. O céu. A gente precisa começar a recuperar isso na nossa vida. A gente precisa recuperar isso no nosso testemunho. A gente precisa querer Deus aqui porque vivemos aqui, mas ansiar estarmos com Deus na glória. E a gente precisa ter essa perspectiva de vida para que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nada que possa apontar que Deus nos abandonou nesse mundo, tire do nosso coração, tire da nossa vista essa certeza de que vamos para o céu não baseados na nossa fidelidade, mas baseados na obra que Cristo fez em nós e que faz em nós e continuará fazendo quando estivermos lá no céu. Jesus tem que ser suficiente para mim, para você e tudo. Jesus tem que ser o nosso maior desejo. A gente confunde. Jesus nos ama tanto que Ele me aceita como eu sou. É verdade. Jesus aceita você como você é.
mas não para você continuar sendo o que você é, nem o que você foi. A gente confunde, a gente quer viver a vida do passado, a gente quer viver uma vida de pecado, a gente quer alimentar o desejo do nosso coração, e achando que Jesus vai andar conosco e vai nos aceitar desse jeito. É impossível, é incoerente, porque a obra que Ele veio fazer, que é cabal, que é consumada, que é real, que já aconteceu, é real, e é de mudar quem nós somos. Eu posso até continuar com alguns desejos que desagradam a Cristo. Eu posso continuar sendo tentado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Mas porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Porque eu amo a Cristo, a sua palavra. Eu vou enfrentando, encarando, resistindo e vencendo estas coisas. Porque eu tenho certeza da obra que foi feita na minha vida. Irmãos, não somos perfeitos, mas podemos ser bem melhores. A gente pode ser crentes melhores. Não somos perfeitos, mas a gente pode ser. Todos nós podemos ser crentes melhores. E sabe o que nos dá a confiança, a certeza e o ânimo de avançar nessa direção? É quem Cristo é. É o que Ele fez na minha vida, é o que Ele fez na sua vida. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, obrigado pela Tua palavra. Continua falando ao nosso coração, nos transforme, nos mude. Que sim, Senhor, o nosso coração anseie em viver uma vida que Te agrade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvemos esse Deus maravilhoso, que nos ama, nos quer bem e deseja a cada dia se revelar ainda mais a cada um de nós. Amém.